Ao contrário daquilo que nos é propagandeado, um estudo recente mostra que a liberdade econômica aumenta a qualidade da ciência produzida em um dado país. Aqui no Brasil, somos bombardeados constantemente sobre a necessidade de o Estado financiar a pesquisa científica. Só existe pesquisa científica de qualidade com pesados investimentos públicos nas universidades e nos institutos de pesquisa, dizem os propagandistas. Esses pesados investimentos, contudo, só são possíveis graças ao repasse de impostos, isto é, graças ao repasse de dinheiro roubado do setor produtivo. Apesar das vultuosas verbas públicas que o setor recebe, eles sempre estão insatisfeitos e sempre pedem mais. Precisamos da ciência para fazer o país se desenvolver e resolver seus problemas sociais, exclamam. Mas, sem verbas públicas, como vamos fazer nossa pesquisa? Precisamos de mais. E o que entregam costuma ser pífio. Em relação ao que é investido, a produção brasileira é baixa e com impacto pequeno. Como só ia acontecer em setores socializados, porém, o fracasso é premiado. A produção baixa e irrelevante é usada como justificativa para pedir mais verbas. Não por acaso, o meio acadêmico sempre defende mais intervenção estatal e menos liberdade econômica. Em seu último livro, Getting Libertarianism Right, Hans Hermann Hoppe considera os acadêmicos um dos principais grupos de inimigos da liberdade. Escreve Hoppe: financiados quase que exclusivamente pelo Estado, direta ou indiretamente, os acadêmicos, em sua grande maioria, se tornaram ferramentas sutis e carrascos entusiasmados nas mãos da elite dominante e seus planos de poder absoluto e controle total. A questão aqui é ética. Como imposto é roubo, qualquer atividade financiada dessa forma é ilegítima. Mas, além desse aspecto ético, que deveria bastar, podemos olhar para essa questão de um ponto de vista utilitário. Será que precisamos de intervencionismo estatal para aumentar a qualidade da ciência? Será que, em países mais livres economicamente, a qualidade dos artigos científicos diminui? Para responder a essas perguntas, podemos olhar para um estudo feito recentemente pelo professor Marcelo Hermes Lima, da Universidade de Brasília. Ele comparou a qualidade da produção científica brasileira com a de países que, durante a Guerra Fria, faziam parte da Cortina de Ferro, União Soviética e países satélites, além da Iugoslávia, que era um país socialista não alinhado. Por que esses países? Porque, após o fim da Guerra Fria, o grau de abertura econômica neles variou, o que os torna um bom modelo para esse tipo de estudo. Para estimar o impacto da produção científica, ele usou o critério do número de citações por publicação, isto é, quantas vezes, em média, um artigo científico é citado. Por exemplo, se um país tiver um valor de 2 para esse índice, quer dizer que, em média, um artigo publicado por pesquisadores daquele país é citado 2 vezes, isto é, ele é mencionado em outros 2 artigos científicos. Agora, e por que esse índice é importante? Porque quanto mais citado um artigo, mais a sua mensagem está sendo propagada dentro do meio científico. Logo, quanto maior o valor desse índice, maior o impacto da ciência produzida naquele país. Bom, e depois, o que ele fez? Ele relacionou esse índice de citação com o índice de liberdade econômica da Heritage Foundation. E o que ele encontrou? Uma relação positiva entre o impacto da produção científica e a liberdade econômica. Veja o gráfico. Os 5 países com maior impacto científico foram Geórgia, Armênia, Estônia, Azerbaijão e Macedônia. Note que eles estão todos mais à direita do gráfico, ou seja, eles são mais livres economicamente. Já os 5 países com menor impacto científico foram Brasil, claro, Moldova, Ucrânia, Montenegro e Rússia. Olhe para o gráfico de novo. Note que todos esses países estão à esquerda, isto é, eles são mais intervencionistas.
A liberdade econômica sozinha foi capaz de explicar 53% da variação no impacto da produção científica. A conclusão desse estudo é bem interessante. Quanto mais livre economicamente é um país, maior o impacto de sua pesquisa científica. E aqui vai uma interpretação austro-libertária minha. Liberdade econômica é o oposto de intervencionismo estatal. Quanto mais livre é a economia de um país, mais bem alocados os recursos e mais próximas das demandas da sociedade tendem a ser as pesquisas científicas. E isso se reflete em um maior impacto dos artigos. Portanto, esse estudo do professor Hermes Lima traz consigo uma grande lição. Se você entende que a ciência é importante, ao invés de defender o intervencionismo estatal, antiético e contraproducente, defenda a liberdade econômica. A liberdade econômica é que é o caminho para aumentarmos a qualidade da pesquisa científica.